Muito boa noite a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa É Pra Valer aqui pela PUC TV. Eu, Henrique Morgantini, tenho aquele prazer de sempre renovado em receber cada um de vocês, assim como tenho um prazer incrível em receber meus convidados. E hoje eu tenho o prazer de receber amigos, receber figuraças da Rádio Interativa, reeditar uma edição do programa em que esses convidados estiveram juntos, e começa apresentando ele que é DJ, jornalista, radialista, agitador, o homem que está cheio de projetos com o É Pra Valer, que até agora nada foi pra frente, porque ele é assim mesmo. Ele é o Davi Barbosa. Fala, queridaço, beleza? Fala, beleza? Tudo bem? Boa noite, portanto, a você, rapaziada de casa. Estamos aí, né? Fazer o quê? Mais uma vez, pela 8ª vez esse ano. Eu gostaria de agradecer o convite. O boné você comprou exclusivamente para o programa? Foi. Eu percebi que você não tirou ainda o selo. Pois é verdade. Mostra aqui, mostra o selo aqui. Mostra lá. Olha lá. Beleza. Entendeu? Legal, ele pegou emprestado, é por isso. Né? Não posso tirar, né? Vai devolver, vou pra loja. Tem que devolver. Ela é advogada, ela é comentarista da Rádio Interativa, ela é o charme em pessoa, ela é a musa do programa É Pra Valer. Eu não posso falar que você é musa, porque a Fernanda Castelotti vai falar assim, mas eu faço programa com ela. Com certeza. Então ela é musa também. Mas você é mais musa, porque ela rodou. Ela rodou. Luxiça. Ela perdeu. Ela é musa nesse programa. Ela é Gabriela Amorim. Boa noite, querida. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente na companhia, né, de colegas, de pessoas tão especiais. Espero que esse programa seja excelente ou melhor como foi o outro. Olha, eu me considerava até essa explicação dela um amigo. Pois é. Amigos! Sabe? Não, eu não passo. Nossa, gente, agora você me constrangeu. Não, pra você ver, foi estranho. Mas vocês são meus amigos, ó. Boa, né? Beleza. E muito bem, a Fernanda Castelotti, jornalista, é para estar aqui, mas como eu não pude vir, o jeito que foi arrumar um cara como Johnny Botelho, que é meu amigo, também que DJ, topa tudo, faz parcerias, muitas parcerias com o Davi Barbosa, é radialista, apresentador do programa Incêndio da Rádio Interativa, e está aqui para fazer esse programa com a gente. Como ele disse, ele topa tudo. Fala, queridão. Boa noite, Henrique Morgantini. Boa noite aos meus colegas. Primeira vez com os dois aqui, né? Os dois estiveram juntos, mas eu nunca estive junto com os dois. Boa noite pra você que tá em casa. Começando mais um É Pra Valer. Eu fico feliz de ter sido convidado, mesmo que seja como substituto. Substituto. Fico bastante satisfeito de participar mais uma vez. A nossa ideia era algo bem melhor, mas entendi, entendeu? Quer dizer, talvez o programa não seja assim tão bom, não é? Mas você pode continuar assistindo, porque eu tenho certeza que tem muita coisa legal por aí, telespectador. Você vai se surpreender. Vai ser bem, apesar de tudo. Tira um momentinho, tira todo mundo. Tira todo mundo, mostra aí, ó. Ele, Saul Hudson, o inglês mais americano que existe, o guitarrista do Guns N' Roses, ex-Guns N' Roses, Slash, com a sua banda ao lado de Myles Kennedy ao vivo em Nova York. Esse vai ser o nosso fundo do chroma key. Gostou da camisa dele? Eu gosto do Mickey. Eu não pensei. O Mickey? Ele usa muito o Mickey, né, cara? Você tem cara de quem já tentou deixar o cabelo igual o dele. Você tá falando isso de forma constrangedora? Não. Porque eu fiz esse negócio que eu fiz com o meu cabelo, né? Aliás, eu gostei muito do seu cabelo. Eu vou ser obrigado a perguntar. Não. Você não acha que meu cabelo parece uma mesa de sinuca? Olha lá, cara, todo retinho. Não, achei maneiro. Eu vou contar, depois eu vou contar. Se você tiver com alguma dificuldade, eu tenho uns amigos lá na Frei Caneca, em São Paulo, que podem te ajudar com esse seu corte de cabelo. O que eu queria dizer, pra vocês que entenderam essa piada que ele fez, que eu não vou explicar, eu queria dizer assim, não é o que você está pensando. Mas vamos lá. Vamos começar com um assunto muito importante, muito sério. Um assunto que nos interessa, todos nós somos comunicadores, somos jornalistas, e principalmente a todos nós da PUC TV. Eu tive a chance, primeiro eu queria dizer que eu tive o prazer de encontrar, entrevistar e conversar com o Mané de Oliveira, que é uma instituição da crônica esportiva do Brasil e que tanto tempo tem servido a Goiás. No próximo dia 5 completa-se um ano da execução, da morte do jornalista Valério Luiz, e eu tive a chance de conversar com ele sobre esse assunto e sobre a manifestação que vai acontecer. Eu vou primeiro rodar para vocês o meu papo com ele e trago a conversa aqui para os nossos participantes desta noite. Vai lá, roda aí o Mané comigo. Mané, boa noite, um prazer primeiramente recebê-lo aqui, né, para valer. Um ano da execução brutal
do jornalista, nosso colega Valério Luiz. A primeira coisa que eu queria perguntar é qual o sentimento que fica passado esse 1 ano em relação à justiça, à espera que nós estamos tendo na resolução desse caso. Um abraço a todos vocês, a quem está nos vendo. Eu não esqueço, no outro dia de manhã, após a covardia que fizeram com o Valério, eu vi uma fotografia minha, desesperado do momento, da hora que eu cheguei no crime, e uma manchete. Uma dor que não tem remédio. Não tem. Passaram vários meses, vamos chegar agora dia 5 a 1 ano, e a cada momento que você encontra uma pessoa na rua que fala do caso, que te abraça, que lembra disso. E depois dessa dor, que o remédio não tem remédio, ela vai se agravando. Porque aí você passa a ter a dor de ver um filho executado covardemente e os bandidos, as pessoas que o executaram na rua, solto. A dor do dia a dia da impunidade, a dor do dia a dia dos caminhos tortuosos da justiça, a dor do poder econômico realmente fazer a diferença, fazer a lei da maneira que eles querem. Próximo dia 5, às 8h30 da manhã, tem uma manifestação, ponto de concentração na Praça Cívica, aqui em Goiânia. Quem está convidado e qual que é o objetivo dessa manifestação, Mané? Tem uma frase, está escrita lá na camisa: não deixe que o povo esqueça esse crime. A gente não pode deixar que o povo esqueça esse crime. Não só pelo caso do Valério, mas quem sabe nós possamos ajudar a outras pessoas, fazendo com que esse crime realmente, apesar da força econômica, tenha punição. Porque se esse crime tiver a punição, esse pessoal for preso, pagar por ele, aí nós podemos estar começando talvez uma luz para que a justiça possa ter como exemplo que o dinheiro não pode botar na rua quem realmente não merece estar. Muito bem, essa foi a minha conversa com o Mané de Oliveira. E o que fica disso tudo, quer dizer, o Mané foi muito claro, mas o que eu gostaria de repercutir e até trazer a Gabriela à discussão é que ele falou algo muito interessante bem no final. Esse crime pode servir para catapultar outros casos, para alavancar e trazer à tona outros casos que estão enterrados na justiça, de injustiças que são cometidas ao ter tanta morosidade. Esse caso, envolvendo um jornalista, envolvendo um assunto que tomou conta da mídia brasileira quando do ocorrido e que tem tomado esporadicamente por conta desse vai e vem da justiça, solta, prende dos envolvidos. Isso pode realmente servir como um referencial para outros casos de menor projeção midiática, não é verdade, Gabriela? Com certeza, sempre, né? Eu acho que todo e qualquer tipo de punição que é feito, inclusive esse é uma das finalidades da pena, né, que são impostas aos condenados, justamente essa, é exemplificar, é para que sirva de exemplo para que outras pessoas não venham a cometer ou a fazer os mesmos crimes. Mas assim, infelizmente, isso é um problema que a gente enfrenta no judiciário brasileiro, que é a morosidade, que foi o que você colocou. Acho que sim, isso serve, já aproveitando o engajamento das manifestações, acho que isso aí é uma outra oportunidade de se fazer uma reforma no judiciário também, para se tentar dar uma resposta para a sociedade, para a população, com mais efetividade, com mais rapidez. Porque isso pode gerar vários transtornos, que é o quê? Uma prescrição de um crime, a pessoa é condenada, muitas vezes ela não responde. Então isso gera vários e vários outros transtornos para a própria sociedade em si, em decorrência dessa morosidade da máquina judiciária, né? Verdade. Os meninos querem acrescentar alguma coisa em relação a isso? Tem algum parecido? Davi, você acompanhou alguma coisa nova em relação a essa história? Não, nova não, né, Morgan? Eu acho que vai fazer 1 ano de um crime que aconteceu, um crime bárbaro do jeito que foi, pelos motivos que foram, né, que aconteceu, e já vai fazer 1 ano, então vai ter essa manifestação, né, até para não deixar o povo esquecer. Acho que, como a Gabi disse, o problema é como funciona a lei, né? A gente teve agora há pouco em São Paulo o caso de uns assaltantes que mataram um menino de 5 anos. Ele começou a chorar e aí esse cara ele só estava na rua porque ele tinha saído para passar o Dia das Mães, né, no induto de Dia das Mães, e não voltou. Então que lei é essa? Que tipo de país é esse que tem esse tipo de lei? Então é isso, acho que tem que mudar muita coisa. Lógico que esse caso do Valério pode sim catapultar isso aí. Muito bem. Por falar em lei,
a presidente Dilma Rousseff encaminhou hoje ao Congresso Nacional o pedido de plebiscito, o tão pedido plebiscito, aliás, o tão esperado plebiscito, com a decisão popular para poder definir a reforma política. A expectativa da presidência é que já possa valer para as próximas eleições. Mostra a Dilma bonitona aí, tem a Dilma bonitona aí. Ela fez alguma sugestão interessante, a Dilma bonitona? Fala com uma forma carinhosa, fala, Dilma. Não é bonitona, não? A gatinha do Planalto. Esse aqui, sua chefa, sua líder, gatinha do Planalto, presidenta, que já foi estudanta. Não é uma ignorância. Muito bem. Algumas das sugestões que ela fez financiamento, e são sugestões, ela esclareceu isso, porque cabe ao Congresso definir pautas para essa arguição pública. Ela defende o financiamento público, ela quer que tenha a pergunta em relação ao financiamento público ou privado de campanha, o tipo de financiamento, o tipo de eleição por representatividade, ou seja, proporcional, distrital ou misto, e aí a repercussão tem sido muito grande em relação a isso. Gabriela, você tem alguma impressão pessoal sobre isso? Você acha que é certo? Você é a turma que gosta do plebiscito, não gosta? Porque muita gente agora está contra. Pediu, quando teve, ficou contra. Eu, particularmente, assim, confesso que eu não estudei a fundo acerca desse assunto, mas a minha opinião pessoal é que eu acho válida, sim, a iniciativa da Dilma, até mesmo porque essa é a melhor e a maior forma de manifestação da sociedade, do povo, quanto à sua representação, que seria realmente a democracia, né? Nossa democracia, ela é indireta, que é feita por meio de representantes semi-indireta por causa do plebiscito e do referendo. Mas eu acho válido, assim, acho que assim, os quesitos que a Dilma colocou são plausíveis, devem ser realmente levados, né, à sociedade, para que a sociedade averigue. Questão de voto, que eu acho que é uma coisa que tem que ser levada em consideração, seu distrital, seu proporcional. Eu, particularmente, defendo o proporcional, não sou muito a favor do voto distrital. E acho que a questão também que ela colocou foi a questão do voto secreto dos parlamentares, né? Acho que foi um dos quesitos que ela incluiu, que eu achei bastante interessante e que vale a pena ser analisado. Senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, mostra a foto, ele é aquele que na CPI ficou bastante, CPI da Operação Monte Carlo, muito conhecido, que ele tem uma voz meio fina, o pessoal não gosta dele. Esse sou eu, esse é o Randolfo. Aí, o Randolfo do PSOL, ele falou que é falando do plebiscito, mas ele garante o seguinte, que ele quer que tenha um item sobre revogação popular de um mandato, John, ou seja, em bases iniciais seria o caso da população grilar e tirar um sujeito. Eu particularmente acho que eu trazer você a discussão, que é um enfraquecimento da democracia, porque é aquele negócio do sujeito falar, agora eu grilei, quer dizer, eu não vou dar chance nada para esse cara vai sair fora. Concordo plenamente com você, a gente tem a chance de mudar totalmente aí esse cenário político na ocasião das eleições, então quer dizer, na ocasião das eleições a gente pode escolher outras pessoas que nunca foram eleitas e tudo mais. Então eu acho que esse não é o caminho. Agora, em relação ao plebiscito, pessoas que são contra, eu acho que estão fora do contexto realmente, porque essa é realmente a resposta para as manifestações. A gente manifestou por isso, a gente criou uma resposta do governo. O governo respondeu dizendo, ok, eu me rendo, vou pedir a opinião de vocês sobre determinado tema. Então eu acho que a gente chegou no resultado esperado, né? Então eu acho que tem que realmente ocorrer o plebiscito, mas eu discordo dessa coisa. Não, vamos tirar então do poder. Vamos tirar agora. Um golpe, assim, eu digo, figadal aconteceu do governo na oposição, que a oposição que cobrava um posicionamento do governo, falou, olha, o que eles vão fazer em relação a essa manifestação popular, em relação ao que as pessoas querem. Aí a presidência fez o seguinte, vamos fazer um plebiscito, então. Peçam aí um plebiscito. Você do Congresso, para dar voz ao povo. Aí acontece o seguinte, o pessoal vai com, não, plebiscito não, plebiscito é o caso. Estratégia do governo. A questão, é a posição do senador Aécio Neves, que é presidencial do PSB, que disse que, segundo ele, não se pode pensar num projeto de reforma política que perpetue o PT no poder. Segundo ele, já há um direcionamento do PT no poder. Ele é contra ao debate levado à avaliação popular. Para mim, ele não falou nada com nada. E aí? Eu vi o pronunciamento que ele fez, para mim ele não falou absolutamente nada com nada. Eu acho que o receio
inicial quanto à questão do plebiscito foi o que a Dilma colocou inicialmente, que foi instaurar uma nova constituinte, né? Eu acho que isso que gerou um pouco o receio, principalmente dos juristas, das pessoas que estão mais ligadas a essa questão da Constituição e tudo e tal. Porque uma constituinte nova, o que ela faria? Ela poderia alterar todo o texto constitucional. Isso poderia vir a causar uma insegurança jurídica e etc. e vários outros problemas. Um enfraquecimento institucional. Com certeza, né? Com certeza. Muito bem. Vamos para o intervalo aqui. Eu na volta eu converso com o Davi, caso ele queira ponderar alguma coisa sobre esse assunto. Mas nós já voltamos para um quadro que era o antigo Bêbados que Amamos, que eu não posso mais chamar, porque eu prometi que não ia ter mais. Então vai ser um outro nome que eu vou inventar agora. Aguenta aí que nós já voltamos. De volta à segunda parte do É Pra Valer aqui pela PUC TV, o seu compromisso às 10 da noite. Como é que é o som da PUC? Você viu? TV. Estamos aqui na TV. Muito bem. Deixa eu agradecer o pessoal aqui do Mais Esportes. O pessoal esqueceu uma caneca aqui. Não esqueceu. E aí eu peguei a caneca. André Isaac e companhia, muito obrigado. Estou usando a caneca de vocês aqui para tomar. Mostra aberto aqui. Não, ninguém esqueceu nada. Tudo organizado aqui. O Johnny teve uma atitude vândala. A gente tentou o protesto pacífico, ele foi lá, afanou. Deixou em cima da bancada. Quer dizer, ele não se assuste se a mãe já faltou, porque ele é capaz de que ele ir pra casa. Eu não sei de quem eu tô pegando germes aqui agora. Eu gostaria que alguém me avisasse. Você tem alguém, assim, preferencialmente? Eu preferia pegar do Daniel Santana, assim, que ele parece ser mais arrumadinho. Mais arrumadinho. Aciado. Ele é muito mais aciado. Parece mais aciado. Então, olha aqui, meus amigos. Pegar dele. Não tem herpes. Nós tínhamos a história do Bêbados que Amamos, que eu me comprometi aqui, eu ouvi um conselho muito especial de alguém que pediu que eu abandonasse o Bêbados que Amamos. Só que é uma história tão fantástica e maravilhosa, essa história que eu tive. Vamos fazer Bêbados estranhos. Bêbados sui generis. Pessoas que dão mancada bebendo. Vai ser mais ou menos assim. Isso porque um amigo do Daniel Santana, um amigo do Davi Barbosa. Esse cara aí? Um amigo do Johnny Botelho, que é o Milo Mano Félix Wild. O nome do cara é Wild, ele é selvagem, de 22 anos, foi detido na Austrália por se comportar de maneira indecente. O que ele fez? Ele, uma bebedeira, ele destruiu 4 banheiros químicos, urinou em policiais e nessa já passou num clube de dados, cidade de Darwin, na Austrália. Ou seja, ele fez jus ao nome Wild. Muito bem, o australiano foi condenado, ele foi condenado a 3 meses de prisão por conta dessa ruaça terrível que ele aprontou lá na cidade de Darwin. Eu adorei o nome, daqui a pouco tem Darwin Awards. Só que a pena foi comutada, ou seja, foi substituída por uma outra coisa. O que o juiz pensou bacana, de acordo com a NT News? Proibiu o consumo de bebida do senhor Mano Wild por 2 anos. Ó, em vez de você ficar preso 3 meses, você vai ficar sem beber 2 anos. Aí você, mais cruel. Você vai aprender. Aí é que tá, olha o pensamento como atrai em sintonia dos dois. A pena deprimiu o senhor Milo Mano Félix Wild, que decidiu voltar ao tribunal por vontade própria para pedir a condenação, que a condenação inicial seja cumprida. Ou seja, ele prefere ficar 3 meses na prisão a ficar 2 anos, segundo ele, sem poder se socializar com os amigos. Johnny Botelho, Johnny Wild. Você foi Johnny Wild total, você concorda com o cara? Prefere 3 meses em cana? Eu concordo. Afinal de contas, 2 anos é muito mais que 3 meses, né? Então, boa frase essa. Não é? Você vai tirar o direito do cara, como ele disse, se socializar com os amigos, beber, urinar em policiais. Eu tenho certeza que ele aprendeu. Alegria de futebol. Ele aprendeu a lição. Eu tenho certeza que ele aprendeu a lição. Ele não mais vai repetir essa atitude. Tenho certeza que após 3 meses de reclusão ele vai voltar para o bar muito mais comportado, não é? Então e outra, né? Lá as cadeias têm um pouco mais de dignidade. Essa era a pergunta que eu vou passar para você. Vamos pular. Então é muito mais tranquilo cumprir a pena. Por elegância desse programa, eu vou, claro, pular a Gabi, não vou tocar com ela nesse assunto, até por medo que pode acontecer, e vou passar para um representante do segmento genético, social, do Mano Wild. Legal. Davi Barbosa, ir em Darwin, na Austrália, e pedir para ser preso é bem mais tranquilo do que entrar aqui em Tremembé, né? Eu acho que sim, né? Mas tem um lance nesse tipo de pena. Toda vez que eu vejo uma notícia assim, o juiz determinou que o cara tem que ficar 2 anos sem beber. Quem vai controlar isso? O cara vai ficar na casa dele 24 horas. Se ele quiser
passar ali no posto, catar uma breja e tomar. Ninguém vai miguelar isso. Então ele foi vacilão ficar 3 meses na cadeia. Seu vacilão. Tá vendo? A visão de Guarulhos sobre o problema. Pois é, não, é verdade, esse tipo de pena. São Paulo quem que vai muito maior do que a gente. Quem que vai ficar fiscalizando o cara 24 horas Eu acho por que ele dia? deve fazer, imagina, é um puro chute meu, eu não fui atrás dessa informação. Vamos lá. Mas ele deve fazer alguns exames de sangue periódicos. Mas parece eu acho que que é mais plausível. aquela atriz ali de Saint Lohan também teve uma condenação mais ou menos essa. Parece que ela ficou sem ter que beber bebida alcoólica. É. Parece que foi feita uma pulseirinha pra ela. Alguma coisa assim. que mas media. aí- Mas aí media teve que o medir. álcool. Não, mas media pera o lá, álcool. Gabi, aí é Hollywood, aí é outro esquema. Em Darwin, não tem nem iPad lá. Olha que Tem nem iPad lá, imagina. Olha que Não, Que isso. acho que não, acho que não tem essa Olha que pulseirinha acontece. tecnológica em A Darwin. Austrália é super desenvolvida. Tem bar australiano em Goiânia, você acha que lá o pessoal... Tem lá bar goiano em Darwin. as coisas são muito Tem Pequim em Darwin. Eu vou falar que eu tenho conhecido um amigo meu, que é natural de Anápolis, que tem uma pastelaria Australiano. na Austrália. Sério? Em, Tá vendo? como é que chama o lugar lá, famoso? Darwin. Não, Sydney. É porque é Canberra a capital, tem Melbourne, é conhecido, mas é em Sydney. Sydney. Ele vende pastel. Então se você cada um... Frango, catupiry, se Vai você, pra Austrália. se você vai à Austrália e você comer um pastel, vai lá no pastel dele. Inclusive o pastel de carne de canguru. É sensacional. Pode experimentar. Cara, será que eles cozinham canguru lá? Lógico que não. Por que não? Não, acho que não. É tipo um cachorro pra eles. É tipo um xodózinho. Não é não, É meu. tipo Não xodó. Lógico que é. O xodó é uma coisa. Xodó. Ser cachorro, não. O cara não tem um canguru em casa, né? Claro que tem. De bicho é estimação. agressivo. Canguru de Eu estimação. gosto de vaca, mas eu como. Não É. tenho problemas. Lá na Não sei, eu acho que pode ser a a mesma coisa. filosofia deles é diferente, viu, com relação aos cangurus. Não é legal. A gente vai se informar. Vai nada, né? Não tem essa ilusão. Tem certos problemas que você ouve falar essa história. Olha, a gente vai apurar essa informação aqui agora e nós já retornamos. Isso. Passa uma era glacial. Em outubro a gente fala pra você. Sobre- Combinado? sobre a- Sobre o consumo de canguru no norte da Austrália. Na região de Darwin. Região de Darwin. Na região de Darwin, na Austrália. É uma história tão escalafobética e estranha como é a história da Austrália e seus cangurus e tudo mais. Aliás, conta uma história rápida sobre a Austrália. A Austrália, nos anos 60, tinha um problema muito sério com um predador que eles tinham lá. Era um tipo de rato que eles tinham na área rural da Austrália. Você vê como isolamento geográfico é complicado. Aí o que descobriram? Que os biólogos observando falaram assim, cara, tem uma solução. O predador natural desse ratinho é o coelho. Porque não tinha coelho. Vamos jogar com ele, então. Vamos jogar coelho. Engaçaram de coelho. Coelho, você sabe como é que é? Jogaram dois, obviamente tinha 8 milhões de coelhos. O que eles não tinham pensado naquela época? Que Quem come o coelho? Quem come coelho? Quem é o predador do coelho? Como não tinha coelho, não tinha quem comia coelho. Nossa. Virou uma crise na agricultura, Só tinha coelho. entendeu? Porque o coelho começou a comer. Depois que acabaram com os ratinhos lá, que era o predador, o coelho predador, eles começaram a fazer a festa, cara. Aí tiveram que reimplantar, fazer toda uma estrutura no no equilíbrio da fauna do coelhos. ecossistema para poder controlar o coelho. Hoje tem coelho de forma Eu tenho um pouco de controlada. medo de coelho. Sério? Tem algum animal que você grande tem coelho. medo, Morgan? Vários. Por exemplo. Cara, tem muito bicho. É o sapo. É o sapo. Bode. Não, sapo é muito. sapo, Cara, bode tá muito Eu tenho distante. medo de bode. Mas peraí, vamos pensar na situação então? Ah. Eu chego em casa agora, acabou o programa, eu chego em casa, acendo a luz. Tem um sapo. Tem um sapo no canto da minha casa, no meu apartamento. Imagina, uma hora tem um sapo. Fazendo aquela coisa que ele faz assim, ó. Ele não faz assim? Bode, o sapo. Ele não faz assim, ó. Cara, eu morreria de medo. Sério? Não, eu ficaria esquisito. Você acha que ele meter a mão no sapo, cara? É, não dá. Ah, sapo. Por quê? Qual que você queria falar o quê? Você vê de coelho? Não, eu tenho um pouco de medo de coelho. Eu tenho medo dos depois- olhos do coelho. Mas não é que socializa. Você Tem porque isso. o coelho parece um bicho fofinho e tudo, mas quando você vai pegar, ele te morde, ele corre, ele é muito rápido. Ele é rápido. Ele é rápido, então me assusta um pouco o coelho. Porque não é um animal fofinho como parece, não é o perna longa lá. Não, não é. Você vai pegar Definitivamente. que meu Eu tenho medo de amiguinho, não é porco. aquilo. Porco? Eu tenho medo de porco. Porco é um animal Eu tenho medo de porco. também. Porco é o bicho que é fisicamente incapacitado de olhar pro céu, sabe disso? Não. O porco ele é assim, ó. Aí eu fiquei tão parecido com o porco. Aí, vamos pra mulher da mesa. Isso é um duroc, Gabi, qual animal que você tem medo? Nossa. da gente. É verdade. Homens me assustam.
Brincadeira. Não, o que você tem? Nossa, eu acho que eu sou um pouco mais. Eu tava até me sentindo meio extraterrestre aqui com os bichos, né? Que vocês têm medo. Eu tenho medo de cobra, escorpião, aranha, pavora, barata, agora aquele bicho que ninguém tem medo, mas você tem. Eu tenho. Tem que ter algum, vai. Eu confesso assim, eu gosto de cachorro, mas quando eu vou, não conheço o cachorro, eu fico com um pouco de receio do cachorro. Eu não tenho medo de cachorro, eu tenho medo de pincher. Tem medo de pug. Mas assim, eu não tenho nenhum outro bicho assim que eu tenha medo. Acho que eu sou bem corajosa. Percebi. Olha. Sapo, você pegaria um sapo na mão? Sapo. Assim, não pegaria na mão, mas não tem aquele pavor. Assim, Você chega em casa, tiver um em cima do seu sofá, você vai lá com a redinha, tira na boa. Coloca o rodo e Quem passa vai o ter rodo uma no sapo. redinha? Um coador, sei lá, você pega alguma coisa. Escorredor de macarrão. Será que eu pego uma redinha ou será que eu dou um beijo pra virar um príncipe? O que eu faço com esse sapo? Por falar em príncipe, a gente fala no príncipe Marco Feliciano, sempre sensacional. E eu tenho uma novidade para vocês, porque hoje era o dia em que os líderes dos partidos na Câmara Federal se uniram para colocar em caráter de urgência a votação da tal da Cura Gay, que é um projeto do João Campos, do PSDB daqui de Goiás. Eles queriam colocar rapidamente em votação, para que rapidamente fosse negado e já acabasse com esse desgaste, de tantos desgastes políticos que a Câmara, que os políticos em geral vem enfrentando por conta dos protestos. Eis que, depois que o PSDB lançou uma nota oficial dizendo que o processo, que o projeto era um retrocesso histórico no país, no comportamento, na diversidade, isolando, deu um passa-moleque do João Campos, para de gracinha. Tá tão difícil pra gente, o Aécio não consegue se firmar, o Zé Serra parece um vampirão, o Alckmin tá estourado com esse negócio. Você ainda me vem Você com não vem essa, com esse né? negócio de, sabe, arrebentar com a gente, faz isso não. Ele isolado, que atitude que ele teve? Retirou nesta tarde, ele retirou o projeto de lei, perdão, que ele tinha apresentado da pauta. Muito bem! Palmas para João Campos! Muito pelo menos uma coisa correta, né? Mas olha, uma coisa assim, a gente sacaneou muito o João Campos, foi uma estupidez terrível, claro, né? É uma agressividade, é um projeto de discriminação contra a diversidade, que a gente tem tentado buscar tolerância, diversidade e aceitação, mas é preciso que a gente reconheça o seguinte: o Chico Anísio tem uma frase que fala o seguinte: eu nunca tive medo, tá aí o João Campos, todo bonitão, pastor, delegado e político, tucano. Vesgo, bem tucano. Vesgo, isso. O Chico Anísio tinha uma frase que ele dizia o seguinte: eu nunca tive medo de mudar de ideia, porque eu nunca tive vergonha de pensar. E é isso que o João Campos acabou fazendo, ele acabou aprendendo. Ou numa boa, ou por pressão, ele acabou caindo na real, que esse negócio não tinha. Você acha que ele caiu na real? Foi mudança de ideia. Eu acho que ele não mudou de ideia. Eu acho que ele foi forçado a retirar o projeto. Não, mas é um avanço, pelo menos isso. Será? Você acha que ele vai refletir? Pô, todo mundo tá contra. Ele vai beijar alguém na rua. O partido me obrigou a tirar o projeto. Agora, será que eu realmente estou errado? Agora eu vou refletir. Porque tá todo mundo contra, eu tô a favor. Você acha que ele vai refletir? Eu acho que ele, assim, ele tem como, não é refletir dele mudar opiniões íntimas. Sabe, o que eu penso no meu íntimo é só meu. Sim. E eu não preciso da sua aprovação. Sim, ou não. Claro. Mas eu acho que eu vou aprender a ter uma visão social e dizer, olha, contra isso eu não posso lidar mais, mexer mais. Contra isso eu não posso lutar contra mais. Principalmente pensar que ele tem que pensar em projetos, expor projetos que sejam a favor de uma maioria. Com certeza. De um coletivo. Com certeza, Exatamente. Então, quer dizer, eu vou pensar numa coisa a partir do que eu penso, da minha Ali ele concepção está do que é certo. representando, acima de tudo, ele está representando a sociedade. Exatamente. Os projetos devem ser voltados para a sociedade. Vocês não acham que de repente esse foi um projeto que ele pensou, bolou, ficou lá dias, meses pensando nisso, que foi um tiro que deu errado? Que ele tentou atingir? Não, ele pensou pra ele. Eu te vou te falar. Será que ele pensou pra ele? Será que só foi pra ele? Sabe o que foi pra ele? Ele pensou, tem uma galera que vai concordar comigo, vai achar maneiro. Eu vou te explicar o que é pra ele. O pra ele é o eleitorado dele. Quem que é? É o público religioso, evangélico. Sim. Ele é pastor. Então assim, eu vou pensar para o meu rebanho eleitoral. A gente tem aquele termo antigo, é meio feio, que é o curral eleitoral. Qual é o dele? Qual que é? Esse segmento extremamente tradicional, aquele que fala propriedade, família, tradição. Sim. Entendeu? Olha, Deus fez Adão e Eva, homem e mulher, então não pode ter mais nada. Então é esse segmento religioso que ele trouxe para a política. E tem muita gente fazendo. Então ele pensou assim, vou fazer para o meu povo e para mim. Se eu tomar pau,
lasco. Por exemplo, Feliciano é um cara que tá tomando pau todo mundo, cacetada, mas é um cara que tá crescendo muito em alguns segmentos. Morgantini, o João Campos concedeu uma entrevista ao jornal O Popular nessa semana, não lembro exatamente o dia, mas é interessante até que o telespectador busque essa entrevista, até para entender a visão do João Campos em relação a esse projeto. E ele diz, inclusive, que ele esperava o apoio dos homossexuais e dos psicólogos em relação a este projeto que a gente acabou batizando de cura gay. Porque segundo ele, o que ele pretendia é dar poder ao psicólogo de atender nessa área, de se pronunciar sobre este assunto, que segundo ele era uma coisa que não acontecia. Ele esperava que o homossexual recebesse esse projeto de uma outra forma. Quer dizer, ele acabou sendo infeliz numa ideia que talvez não fosse só essa, de levar até o público dele, até ao rebanho eleitoral dele, mas de uma maioria realmente. Só que ele foi muito infeliz. Quer dizer, de repente necessita aí, deputado, o senhor ter um pouco mais de estudo sobre cada projeto, né? De repente perguntar, conversar, discutir, analisar mais um projeto antes de levar a público. Talvez foi justamente esse o erro. Eu acho que você foi bastante feliz na sua colocação, é isso mesmo. O que falta muitas vezes a muitos políticos é profundidade social, assunto, né? saber o que a sociedade faz no afã da coisa, é verdade. Vou para o intervalo, já volto para a terceira parte do É Pra Valer e volto já com o Darwin Awards. Você já fez amor em lugares estranhos e perigosos? Pode dar muito errado, aguenta aí. Situações lamentáveis que esse programa vive, meu caro telespectador, no intervalo de um bloco para o outro. Um dia aguardem. O Morgantini vai escrever Henrique Morgantini, bastidores do programa Pra Valer na PUC TV, e vou revelar muitas coisas que vocês sequer têm ideia que acontecem aqui nesse programa. Mas agora eu volto revelando um assunto completamente estranho. A gente fala sobre o Darwin Awards, o prêmio Darwin, a gente não inventou isso. É um prêmio que existe há mais de 10 anos, um prêmio macabro de humor negro, mas esse programa às vezes abre espaço para esse tipo de humor não convencional. Quase sempre a gente faz isso. Eu falei às vezes que é para ficar mais leve, mas quase sempre. A gente trabalha muito com isso. Às vezes que você entende. Às vezes que você entende. Muita coisa entrelista não tá muita mensagem sublinária, que você vai querer tomar Coca-Cola, tome Coca-Cola. A gente solta que você não percebe, entendeu? Mas é o seguinte, o prêmio Darwin, para quem não está familiarizado, só aquele sujeito, o que uma lei de Darwin prega? Que há uma seleção natural sobre a Terra, ou seja, aquelas espécies menos capazes, menos preparadas para conviver sobre a face da Terra, elas são naturalmente extintas, elas acabam. Então tem gente que tem umas mortes que causa uma situação tão estúpida para si mesmo, que cai na lei de Darwin, ou seja, faz de estupidez e acaba levando à autoextinção, é um suicídio da seleção natural, por assim dizer. Dada essa explicação, eu conto de um casal na China, que é um clássico Darwin Award duplo. Isso porque um casal morreu ao cair do alto de um prédio da cidade de Wuhan, na região central da China. Até aí, tudo bem. Agora, as autoridades, investigando o caso e ouvindo testemunhos, chegaram à conclusão de que eles estavam fazendo sexo com esse som que a sonoplastia do Johnny Botelho era mais na boa, assim. Era mais na boa? Era mais na boa. Não era, não, porque chinês não era porque tinha um vidro numa janela de vidro, e a janela de vidro estourou e eles caíram e morreram. De acordo com o tabloide inglês The Sun, que adora uma história mal feita, os sites locais acreditam que a janela foi feita com material de baixa qualidade. Made in China, né? O preconceito da produção industrial chinesa é quando a Barbosa reclama em Vai dar o smartphone que você tava aí usando no Instagram. Beleza. Foi produzido na China. É tudo uma beleza. Não vai transar em cima do iPhone e vai esmagar. Exatamente. Pode deixar. Tá bom. Entendeu? Tudo sensacional que é feito na China, então. Agora eu queria, por fim, uma última informação, antes de passar para vocês a palavra. Deixa eu contar a história aqui. Antes de eu passar para você a palavra, eu queria dizer o seguinte: a última informação dessa matéria. Testemunhas disseram que o casal estava se abraçando com força quando caíram pela janela.
O que me intrigou, Davi Bumbum Barbosa. Tem que falar seu apelido. Me explica uma coisa, testemunhas que observaram, ou seja, os caras tinha voyeur, estavam olhando os dois transando. Mas às vezes no ritmo, sabe o que eu acho? O que você Sim, eu quero muito saber o que você acha. Eu peguei algumas coisinhas aí. Como que isso aconteceu em Wuhan, né? Wuhan, você conhece o Wuhan? Não, eu sei que o Wuhan, região de... os prédios lá não são muito altos, porque tem esse lance que não pode mudar muito o visual da cidade, então, sim, entendeu? Entendeu? Então tem muito isso em Wuhan. E aí o que acontece? Eu acho que esses dois, eles já vinham fazendo isso há anos. Entendeu? E aí, esses voyeurs já falavam, ó, quarta-feira, hora, 3 da tarde, vamos ali dar um visu ali na duplinha. E aí eles se empolgaram. Local na cidade. Exatamente, aí eles meio que se empolgaram nessa. O vidro made in China Foi cedendo com o tempo. Não foi uma coisa assim. Foi de repente. Foi cedendo com o tempo. E aí o casal realmente acabou pagando por essa ousadia. E alegria. Pois é. Exatamente. E aí, o comentário que não pode faltar. É aquele básico, né? De que o casal morreu feliz, né, cara? Estavam num momento. Pois é, né? Eles caíram abraçados com força. Almas gêmeas, morreram. Eu achei bacana essa alegoria da descrição. Super romântico. Abraçados com força. Ficou legal essa descrição. Ele tava quase terminando, né? Então ele não morreu tão feliz, né? Pelo menos foi. Ele não morreu tão feliz. Pois eles foram vilipendiados pelo amor, né? Defenestrados. Agora, é muita conjectura que vocês fazem. É legal essa visão literária. Estão assim. É que nem o jornalismo, sabe? Vocês estão assim, inventando a história. É The Sun, né, amigo? Eu sei, é The Sun, padrão The Sun. Boa, bem colocado. Eles produzem um enredo, né? Eles fazem uma história. O Gabi, eu vou ser muito elegante com você agora. Muito. Você gostaria de ponderar sobre esse assunto de alguma forma? Não. Ok. Prefiro não me pronunciar acerca desse assunto. É de se imaginar. É de se imaginar também uma situação muito curiosa. Muita gente acha que a bebida ajuda homens e mulheres a se encontrarem, a se interessarem um pelo outro. Todo mundo fala que as pessoas ficam mais bonitas por causa do. Com certeza. Sério? Você costuma fazer isso, Gabi? Não. Eu não costumo fazer isso, mas eu ouço muitas experiências de amigos que isso acontece. Essa história clássica, a psicologia explica isso. Um amigo meu, né, nunca sou eu, né? Sempre não é verdade. Mas eu quero deixar claro para todos os telespectadores que eu sou uma pessoa correta, séria e não bebo bebida alcoólica, viu? E você com maldade aí, hein, com maldade com a Gabi. Todo mundo me julgando. Eu quero saber que, segundo a Gabriela, uma pessoa correta não ingere. É isso que eu falo, é de bandido, né? Se precisar de carona, o motorista da rodada, me chamem que... Sério? Então, calma aí. Quando a gente vai tocar, de repente, podem me chamar. Deixa eu contar a história. É uma bebida, todo mundo sabe a história desse folclore, mas que não é tão folclore, quimicamente ele é explicável. Mas o que alguns cientistas da universidade... Mas o que aconteceu com o seu amigo? Que amigo? Você não falou agora que ia começar uma história, nunca sou eu, é sempre um amigo? Não, então ela falou, eu já ouvi essa história com alguns amigos. Entendi. Pensei que você ia contar uma historinha aí. Não, todos os meus amigos... Engraçado, tá parecendo papo de bêbado já, né? Pode falar, né? Todo mundo tá bêbado. Só você tá com a caneca aí. Ninguém sabe o que tem aqui dentro, inclusive. Deixa eu contar a história. nada. Deixa eu contar a história. Cientistas da Califórnia fizeram uma observação, fizeram um experimento com 99 pessoas que participaram de 15 minutos de uma estimulação transcraniana por corrente contínua. Ou seja, são eletrodos colocados de maneira não invasiva no couro cabeludo. Sabe o que eles fazem? Dão um choquinho. Mas não é um choquinho, claro que dói, tá? Fazendo um choque, não. É uma coceirinha, é um negócio, não tem nada doloroso, formigamento. Antes e depois desse processo, os voluntários olharam retratos que foram considerados mais atraentes na segunda vez, depois do estímulo. Ou seja, um choquinho feito com eletrodos na área certa do cérebro tornou as pessoas mais atraentes. Olha aí. Esses cientistas são muito estranhos, cara. Quantas pessoas participaram da pesquisa? 99. Por que não 100?
Porque começa aí, já tá errado aí. Existiu. Porque não sei. Por quê? Uma bateu o carro. Porque querem complicar a coisa. Uma tava bebendo no. Tomar choque. É aquilo que a gente tava falando. A cerveja já age muito bem nesse sentido. Não precisa dar choque em ninguém. Precisa, porque ao contrário de você que pensou só em coisas de bêbado, você é um bêbado que amamos, caso houvesse essa. Eu senti chegar à seguinte conclusão curiosíssima, que a explicação deles é que a parte pré-frontal e o mesencéfalo. Nossa. Ah, sim, mas agora fez sentido. O mesencéfalo é a parte pré-frontal do cérebro. Quando são estimulados de alguma forma, liberam dopamina, neurotransmissor associado à beleza, associado ao bem-estar. Este procedimento, agora vem a explicação para você que está em casa e sobretudo para o John. Será que isso pode substituir a bebida? Não. De repente seria uma boa alternativa para o Johnny. Eles servem para combater, pode ser para combater distúrbios como depressão, esquizofrenia e mal de Parkinson. Aí atende o Johnny. Aí atende. Aí faz mais sentido ainda, né? Ou seja, faz um estímulo na cabeça do sujeito e aí a coisa começa. Exatamente. Quer dizer, podiam começar a produzir um produto em que você, antes de sair de casa, pensou, vou dar um choquinho aqui, que agora hoje, essa noite eu vou pegar todo mundo, hein? Mas eu acho que você tem que dar choque mas não é na outra que você tem que dar esse choquinho, pra olhar pra você. Só pra ter certeza na cabeça. No mesencéfalo. Tá bom. Mesencéfalo. Tá bom. É pra você achar os melhores. Isso. Ou seja, eu tô aqui com você. E aí, como é que estão as coisas? Eu pensei, não, olha só. Aí eu dou um choquinho. Aí você, oi, como é que tá? Então, mas aí... Com licença. Algo meio assim. Entendi. Travou o cabelo dela na negócio ruim, né? Fala um negócio ruim, deixa eu contar a história antes da gente ir pro intervalo, que é um assunto que esse tem mexido com muitas pessoas, aliás, tem mexido com 95 mil pessoas no Brasil inteiro, que é o concurso da Saneago. O Estado de Goiás, mais uma vez, vem enfrentando um problema de falta de lisura, de suspeição, de desconfiança e de vergonha em relação a concursos públicos. Agora, a Saneago houve um problema no cartão resposta, que estava totalmente desparcerado, em desarmonia com o que oferecia a prova, e isso gerou a revolta. Já tem muitas denúncias chegando ao Ministério Público pedindo a anulação. E com isso, possivelmente deve acontecer, por questões de segurança, isso é até admitido pela própria Saneago. Com isso, nós temos mais um concurso público em Goiás que pode ser cancelado, que está nas vias de ser cancelado, em que milhares de pessoas são frustradas porque se preparam, estudam, acham que saem bem ou têm expectativa de tudo aquilo e dançam por conta disso. Situação vergonhosa. Gabi, você começou a falar, um negócio meio complicado de se tolerar, né? Com certeza, é uma vergonha, fora os transtornos, né, que isso causa para as pessoas. As pessoas estão lá se dedicando, dedica tempo, dedica muito dinheiro em cursinho, em livro, esse tipo de coisa. Agora pensa só o transtorno que isso causa para N pessoas. Gente que vem de fora para fazer a prova, justamente é a falta de credibilidade que o Estado ganha com isso, né? Porque não é o primeiro concurso, não é o segundo, nem o terceiro que a gente vê esse tipo de problema. Provavelmente não será o último. Com certeza não será o último. Eu já discordo, eu espero. Eu mantenho viva a expectativa de verdade. Que alguma coisa aconteça, porque como você falou, não é o primeiro, o segundo, nem o terceiro. Nem o terceiro, justamente. Mas vem cá, o problema maior qual foi? Eu fiquei sabendo que a prova tinha um número de gabarito, tinha menos, né? O número maior de questões nas provas do que no cartão. Tinha 60 no cartão resposta, tinha 40. Né? Pois é. Aí, agora, bem feito. Aí, inicialmente, pensaram na possibilidade de cancelar algumas questões. Eu te pergunto, vai cancelar qual? Que você acertou ou que eu acertei? Pois é. Não, aí perde totalmente o nexo. E a atenção que fica, né? Os concursandos, as pessoas que se dedicam. Eu posso dizer isso porque eu passei recentemente por isso. Então, fiz a prova da OAB, a última que teve, prático profissional de tributário, e nós tivemos um problema também com questão a elaboração da questão, que está em pauta, foi para o Conselho Federal, estão tentando anular a peça, e assim, isso é uma angústia muito grande, porque você fica naquela, e agora? E agora? Não foi minha culpa, eu fiz o que eu podia, e como é que vai ficar nessa situação? Perfeito. Lamentável, a gente espera que nesse caso o Ministério Público do Estado de Goiás age de forma correta e principalmente contando com o bom senso da Saneago e da empresa que organizou
né? Eu tenho, deixa eu esquecer, eu tô sem o nome aqui agora. IEGB. IEGB, a banca? É IEGB? É isso? Tá Obrigado. bom, legal. IGB, parabéns. Cara, alguma coisa parecida isso. com o IBGE. Enfim, Alguma coisa parecida com o o IBGE. instituto que organizou isso, a gente pode ter o bom senso de vir a público, prestar explicações e que a própria Saneago cancele isso ao bem da sanidade das pessoas que prestaram. Estão ficando loucos com essa história. IBEG. Agora o Daniel Aí, Santana viu? fala aqui. Parece com o IBGE. IBEG. IBGE. Só muda o final, né? GE. Não, quando você falar onde você mora, no México, IBEG. O que eu falei? IEGB. Parece que é IBEG. É que você errou a pronúncia. Eu falei em outro idioma. Não, tão competente quanto a informação do Johnny e Muito do obrigado. IBEG. Né? Tem que cancelar o trabalho de IBEG e o do Johnny aqui nessa informação. Nós vamos pro intervalo e já voltamos para a quarta e última parte do É Pra Valer. Aguenta aí. O barulho da aguinha. De volta à quarta e última parte do programa Pra Valer. E nós voltamos também falando do estado de Goiás, voltamos a falar sobre o governo de Goiás, porque a informação que nos chega no dia de hoje, através do Jornal Popular, é que ao contrário do que o governador costuma fazer com jornalistas e com desafetos e oposicionistas políticos que encontra no dia a dia, principalmente aqueles que atuam na rede social. Tem essa notícia agora de interpelações judiciais contra usuários de rede social, como Twitter, como Facebook, em desfavor desses sujeitos promovidos pelo governador. Ao contrário do que ele costuma fazer, Marconi Perillo está apenas pensando se vai ou não interpelar judicialmente Carlos Augusto Almeida Ramos. Vou deixar ao cargo de você, telespectador, se ele é bicheiro, se ele é contraventor, se ele é criminoso, se ele é apenas empresário. Porque quando a gente fala empresário, fala, a gente não chamou de bicheiro. Chama de bicheiro, um chama de empresário. Então você qualifique Carlos Augusto Almeida Ramos ou Carlos Cachoeira, como você quiser. Isso por conta de um artigo publicado no começo do mês passado, no começo do dia 11 de junho, no Jornal Diário da Manhã, em que Carlos Cachoeira chamou o governo de um governo composto por bandidos. E ainda além, ele disse o seguinte: se quiserem saber onde estão os maiores problemas e as principais sangrias desse governo, o governo de Goiás, de Marconi Perillo, é só encarar a briga que eu estou pronto para o embate. Em bom brasileirês, diz neologismo Carlos Cachoeira, falo com a cabeça erguida e com o peito afante. Cai para dentro. Até o momento, ninguém caiu para dentro, segundo a própria revista A Época ponderou isso e apenas saiu através do Jaime Rincon, que é da Getop, mas também é um consultor e um porta-voz político de Marconi Perillo, há um ensaio, há uma reflexão de uma interpelação judicial. Uma atitude que eu considero, vou abrir a vocês, meus amigos, um tanto quanto desproporcional ao que vem acontecendo. Como eu disse, alguém escreve um artigo, sai lá em algum lugar, ou sai numa rede social, há uma interpelação judicial, ou há um processo montado. Aí, Carlos Cachoeira escreve que é um governo composto por bandidos, que é um governo comprometido. Se quiserem saber onde é que estão os podres, me conta que eu falo. Estão apenas pensando? Gabriela. Esse é um problema realmente que nós vemos enfrentando, né? Assim, isso na verdade é uma contradição, é um encontro que a gente tem entre a liberdade de expressão, né? E até onde a sua liberdade de expressão não atrapalha ou ofende a outra pessoa, né? A honra, a integridade. Então isso daí é um paralelo que deve ser feito. Então, isso está acontecendo realmente, acho que tudo é judicial. Vamos entrar na justiça, vamos pedir indenização, vamos fazer isso, vou entrar com uma ação, não sei o que, isso é calúnia, isso é difamação. Você acha que tem que ser meio ponderado um pouco isso, né? Realmente vale a pena, realmente a gente deve fazer isso, realmente foi só uma liberdade de expressão, o que ele colocou ali foi a opinião dele, tudo isso tem que ser levado em consideração. Vocês não acham que tá tudo meio chato com esse negócio? O cara vai lá, posta alguma coisa, vamos levar pra justiça. Tô achando que tá tudo muito chato, tudo muito amarrado. E o que mais causa isso, na minha avaliação, é esse verbo que você usou. O amarrar de opiniões, porque se nós temos 4 pessoas aqui pensando e opinando de forma diferente ou uma coisa, e um de nós é atingido por isso, os outros 6 ficam imediatamente amedrontados por conta disso. Pois eu acho que isso acaba inibindo, né, outras formas de expressão legítimas
que poderiam acontecer, a pessoa fica, nossa, não vou falar nada, porque senão vou ser alvo de um processo judicial. Nossa, não vou falar nada, porque senão eu vou ser preso. E isso não é só na política, não estou falando só num segmento, não, estou falando no geral, né? Você pega... A gente lutou tanto, a gente batalhou tanto para ter essa liberdade. Pois é, e agora que tem o Twitter e tal, fez que você pode se expressar dessa maneira, todo mundo está amarrado. Eu vejo, a gente trabalha, eu e o Morgantini, mais diretamente com futebol lá na Rádio Interativa. Aliás, inclusive, em breve estaremos de volta, tá bom? E aí, o que acontece? O futebol é um bom exemplo disso, porque o cara vai lá, acaba o jogo, ele posta lá, que 1-0, a gente ganhou, gol meu, e manda lá uma gracinha. Cara, ele já é alvo de um monte de crítica por parte de torcedor que leva a sério. A Luana Piovani teve um problema com a Gaviões da Fiel, a torcida, por causa de uma brincadeira que ela fez quando o Corinthians foi eliminado. Ou seja, tá muito chato esse negócio. Acho que o pessoal tá levando muito a sério isso. Como eu disse, não só na política, mas em outros lugares. Sabe? Pra que ser assim? Inclusive, hoje eu vi uma reportagem, estava ouvindo na Rádio Interativa. Boa, dela rádio. Claro, com certeza. E eles estavam noticiando que uma pessoa lá nos Estados Unidos tinha feito uma brincadeira pela internet também, por uma rede social, assim, falando que, então eu vou entrar numa escola, vou matar criancinhas, tipo assim, meio que de mau gosto, mas foi uma brincadeira. E essa pessoa está sendo processada, corre risco de pegar até 8 anos de prisão, acusada de terrorismo, de etc. Então, assim, uma brincadeira que a pessoa fez numa rede social, olha só no que culminou, né? Agora a gente também não pode achar que o que o Carlos Cachoeira fez foi uma brincadeirinha, né? Também. Não, ele fez um desafio. Ele fez além de um desafio, ele fez uma denúncia. Com certeza. Quer dizer, ele diz, tem coisa errada no governo, eu sei o que tem de errado. Então, é algo muito mais sério do que isso que a gente está levantando, que essa questão que a gente está levantando aqui das redes sociais, fazer uma brincadeira e tudo mais. Eu acho que se ele sabe, se tem algo errado, ele sabe o que tem errado, antes até de ser processado e ser notificado, ele devia dizer o que tem de errado. Então, por que não? Botar a boca no mundo. Não é? Uma das situações que as pessoas têm comentado muito porque o Ministério Público não o argue disso, porque não convoca para falar. Ele não vai falar, mas é tarefa das instituições cuidarem de cada um sua parte, no caso do MP, e investigar. Quer dizer, me perguntem que eu sei. Então, isso. Exato. O que está acontecendo? Né? Que história é essa? Meus amigos, vamos falar de coisas que vocês e você em casa se pensa muito. Eu tenho um emprego horrível, eu tenho um emprego chato, eu tenho um emprego... Então, o que é? Você tá rindo assim? Você concordando, né? Gente, mas essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Principalmente quando você for dormir tarde, você tem que acordar às 6 horas da manhã. Ai, meu Deus, eu queria trabalhar. Estagiário é isso aí. Pois muito bem. Saibam vocês que nesse exato momento há pessoas que fazem coisas mais estranhas e mais bizarras para sobreviver. E algumas fazem por necessidade, mas outras também fazem por gosto. Isso chamou a atenção de uma fotógrafa americana chamada Nancy Rickachiff, que começou a pesquisar por acaso alguns empregos que ela considerou os mais esquisitos, mais estranhos e bizarros do mundo. E começou a fotografar como forma de registro, através da arte dela, do trabalho dela, para que começasse a espalhar para o mundo o tipo de emprego, o tipo de situação que as pessoas têm, que muitas vezes são bem mais leves e tranquilos que a gente. Esse registro que ela percorreu a América inteira fazendo faz parte de um livro chamado Odd Jobs, Portrait of Unusual Occupations, ou seja, seria uma tradução mais ou menos com empregos estranhos, o retrato de ocupações incomuns. Mas seria mais ou menos isso. Seria um belo nome de música, é isso, né? De livro, filme, né? Livro né? Mas esse é o nome de música, seria bacana. Faz esse filme, faz essa música. Compõe. O retrato de ocupações incomuns. Você acha que apresentar para valer incomum? Não, escroto. Escroto não, mas não é todo mundo, né? Você não vai ali no posto de gasolina e acha um cara que apresenta o pra valer, por exemplo, né? Não, porque só tem eu, por exemplo. Pois é. Caso eu não esteja no posto agora, vai ser estranho você ir lá perguntar. Verdade. Né? Mas o pra valer... Tem poucas pessoas que estão na televisão que não estão... no posto.
como frentismo, não é verdade? Eu larguei a atuação no frentismo do combustível para apresentar o programa. Então, né, é uma minoria isso, né? Henrique Morgantin está aqui levantando a bandeira de uma minoria. Então, você que está no posto de gasolina agora, amanhã você pode estar aqui, cara. É um salto. É um salto. É um salto. Saltinho. É um degrau. É um degrau. Vamos falar assim, né? Mas olha aqui, nós aqui da Provaler separamos algumas dessas fotografias da Nancy Schiff e trouxemos aqui algumas das ocupações estranhas, bizarras, esquisitas. Mostre a primeira, mostra a tiazinha. A tiazinha é mais bonitinha, porque as fotos são estilizadas. Mostra lá. Ela é perita em odor. Perita em odor. É, ela vê o impacto das substâncias que são feitas para ser antiperspirante e os desodorantes masculinos e femininos, e ela vê o impacto disso de acordo com a sua percepção nasal. Que tal, Davi Barbosa, o emprego da tiazinha cheira sovaco? Não é legal não, né? Não, eu gostaria. Bom que ele reduziu, conseguiu. Por favor, Gabriel. Mentira! Eu estou... Não, cheira, gente. Eu só... Não, tá bem cheiroso. Aprovou que ela usa desodorante sem perfume. Como você sabe? É porque eu não tô sentindo o cheiro ruim, mas também não tô sentindo bom. Entendeu? Então tá sem perfume. E ele registrar a minha indignação que eu não vejo. Isso, mas desodorante é sempre bom, principalmente sem perfume. É porque eu uso. Não, para. Não, seu perfume é bom. Agora o sua axila é outra coisa. Ainda bem que eu entrei nessa onda. Eu quero pedir desculpas por ter colocado você lá. Eu não esperava por isso. Você me desculpa. Pois é. Deixa eu contar uma história aqui, porque acho que vai lá. Porque foi tão participativo. Vamos ver se ele participa desse agora. Vai lá, vamos lá. Vamos depois com ele, então. É que essa é uma assistente de atirador de facas. Alguém trouxe uma faca? Agora eu vou tirar uma faca. Muito bem, a gente vai pegar. Não faça isso. Essa aí você vai então? Não, essa eu não tenho coragem. Eu não gosto nem de circo, eu gosto. Eu tenho medo dessas coisas. Tem medo de tudo, né? De coelho e de circo. Se você encontrar por um acaso um coelho com a faca na mão, então ferrou, cara. Ferrou. Eu não tenho coragem, tenho medo. Ainda bem que o programa está terminando, já está tarde, né, em casa, porque essa que eu vou mostrar agora é extremamente desagradável, mas é uma tarefa da vida. Ela é uma terapeuta, vamos lá, de colônica, ou seja, ela faz... Deita na mesa aí, Davi. Entendeu? Esse tipo de astringência, de limpeza, sabe? Nossa! Eu não sei como explicar, eu não tenho Imagina o ânimo dela acordando às 6h30 para ir trabalhar. Mas ela já tem 12 clientes. Ela deve ganhar muito. A tiazinha que chega pro barco, ela ganha muito bem. Ela também deve ganhar muito bem pra isso, né? Não, acho que não. O mundo perfeito ganharia, né? Mas ela merece. Tem pouca gente que quer questão de merecer e de acontecer é muito grande. Uma agora que a Gabriela gosta de bicho, não gosta? Gosta de bicho. Gosta de cãozinho. Adoro. Gosta de coelho? Adoro coelho. Como é que faz de novo? Eu tô dando uma de Fernanda Castelotti. Beijo, Fernandinha. Boa. Você vê que dessa vez ela fez um negócio assim, ó. Com a mãozinha para lá, com o travesseiro, não. Ela podia errado. Tô sendo Eu disse que deixa eu explicar um negócio. Não, vai acabar. Você detonou, olha só. Como é que eu vou arrumar a namorada agora? É bom que esteja sem cheiro. Esse rapaz é descontrolado. Deixa ele cheirando. Posta a próxima, é que essa tiazinha, vamos ver se a Gabi topa, já que ela gosta de cachorro. Ela nada mais é a tiazinha. Tira o Morgantini. Aí, provador de comida de cães. Isso é topado, hein? Todo mundo já fez isso. Quem nunca comeu ração de cachorro pra saber o outro?
Eu também não. Todo mundo. Vocês nunca comeram? Não, você já comeu. Eu já comi. Sabe como que é bom? Que isso? Com pingo douro. Sabe aquele salgadinho? Não tentem isso em casa. O programa não recomenda o comportamento. Esse pessoal vai completamente alucinar. Não me dá a dica dessa. Mentira. Não, tá bom, desculpa, não é bom então. Já comeu. Não é? Eu já comi. O problema é que eu não saberia a diferença entre a comida de cão e o pingo. Aí que tá o lance. Você coloca tudo dentro de um saco e vai comendo. É uma surpresinha, é uma surpresa gostosa. Vai de surpresa. Por fim, mostra esse próximo sujeito aí, porque esse realmente eu não consigo entender por que ele tá aí. Ele é testador de tampões íntimos femininos. Ok. Não me pergunte como, não explica. O que é um tampão íntimo feminino? Um tampax. O que é um tampax? Um OB. Ah, sim, entendi. O que é um OB? O que é um testador? Não. Não, eu não entendi o que ele faz. Eu não entendo o que ele faz. Eu não entendi o que ele faz. Ele absorve alguma coisa? Não, Coloca onde? Pois é, eu não consegui compreender isso, mas existe a profissão. Coisa, hein? 1 minuto para acabar o programa. Johnny, muito obrigado. Encontra você das 8 às 10 no programa Incêndio Interativo. Exatamente, inclusive amanhã tem programa Incêndio. Se você não estiver fazendo absolutamente nada, ligue o rádio 94.9, programa Incêndio amanhã a partir das 8 da manhã. Me desculpa por ter participado hoje. Você promete constrangedora. Você promete tirar a axila do ouvinte? Mas se for bem asseadinho, provavelmente eu apareço lá. Foi indireta pra Eu também você. acho, eu tô sentindo. Que ela bem asseadinha, por isso. É, né? Você pode ir indo já, né? Falou. Tchau, Johnny. Vamos terminar o programa agora. Beleza, agora O futebol volta em breve. O futebol volta em breve na Interativa. A gente estava esperando terminar a Copa das Confederações, que por sinal o Brasil ganhou brilhantemente, né? Verdade, nem falamos nada. Parabéns aí, aquele abraço para a Espanha. E a Interativa está voltando com o futebol em breve e eu tô lá na Interativa todos os finais de semana. Na hora que você ligar o rádio, sou eu lá. Porque a escala tá bacana. A escala tá bacana, então sábado, domingo e às vezes de sexta-feira a gente tá por lá. Muito bem. Gabi, querido, muito obrigado pela sua participação. Você tá todas as segundas-feiras. Isso, as segundas-feiras no Papo Cabeça, né? Da meio-dia a 1h15. Lá na Interativa também, 94,9, junto com eles. E quando não tiver uma presença agradável com o Johnny, você vai sempre Com certeza, você pode me chamar que eu venho. Desde que o Johnny Botelho não venha. Traumatizou mais um. Deixa eu encerrar assim no aberto. Não fecha aqui não, meu diretor. Deixa no aberto aqui. Eu quero encerrar agradecendo a vocês e mostrar para vocês que você quando não se comporta, quando não funciona direito, quando extrapola, é cartão amarelo. O outro cartão amarelo é o quê? Vermelho. Pula. Tá aqui. Então terminamos sem o Johnny esse programa. Um grande beijo a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana. Valeu.